Meu nome é Isadora. Tenho 29 anos e moro em uma pequena cidade tranquila no interior de Minas Gerais. O bip, bip, bip do monitor cardíaco era o único som. Isso e o terrível som rouco da minha filhinha tentando respirar. Eu estava sentada na cadeira dura de plástico daquele quarto de hospital estéril. Minhas mãos congeladas no colo. O médico entrou. Era um homem alto, mas parecia pequeno e não conseguia me olhar nos olhos. Ele só olhava o prontuário. Então disse as palavras. As palavras: nenhuma mãe sobrevive a isso. Sua filha já se foi. O tempo parou. A máquina parou de bipar. Ao meu lado, minha sogra soltou um suspiro teatral alto. Ela agarrou o peito, o rosto contorcido em uma máscara perfeita de choque e dor. Uma grande performance. Eu não disse nada. Não chorei. Não gritei. Apenas encarei a mãozinha que nunca mais seguraria a minha. Fiquei em silêncio porque eu já sabia a verdade. Eu sabia que ela não estava chocada. E eu sabia exatamente o que ela havia feito. Mas antes de contar como tudo virou, curta e se inscreva. Deixe um comentário. De onde você está assistindo? Meu marido Rodrigo sempre disse que a mãe dele era uma santa. Ela é a melhor pessoa que eu conheço, ele me falava. Os olhos cheios daquele amor simples e honesto que só um filho pode ter. Ela passou por dificuldades criando eu e meu irmão sozinha depois que meu pai foi embora. Ela é pura bondade. Eu acreditei nele. Quando conheci Helena, ela me puxou para um abraço que cheirava a baunilha e amaciante de roupa. Era quente, era seguro. Ela me segurou à distância dos braços e sorriu, os olhos enrugando nos cantos. Você é ainda mais bonita do que ele disse, sussurrou, como se fosse um segredo só nosso. Naquele primeiro dia, sentamos em uma cafeteria por 3 horas. Ela não falava só de si. Fez perguntas sobre minha infância, sobre meus sonhos. Escutava de verdade, balançando a cabeça nos momentos certos. Segurou minha mão sobre a mesa quando contei sobre minha própria mãe, fria e distante. Ah, coitadinha, disse, a voz cheia de simpatia genuína. Ninguém deveria crescer sentindo que não é o centro do universo de alguém. Bem, isso acabou agora. Você é uma de nós. Pode me chamar de mãe, e eu chamei. Parecia estranho no começo, mas ela tornou tudo fácil. Era a mãe que eu sempre sonhei ter. Quando Rodrigo e eu namorávamos, ela me ligava, não para ele, só para conversar. Como está o trabalho, querida? Está comendo direito? Sei que você adora minha lasanha. Fiz extra. Por que você e Rodrigo não passam aqui? Quando ficamos noivos, ela chorou. Segurou meu rosto em suas mãos macias e disse: não estou perdendo um filho. Estou finalmente ganhando a filha que sempre rezei para ter. Ela me levou para comprar o vestido de noiva. Escutava minhas reclamações sobre os hábitos irritantes de Rodrigo e ria, tomando meu partido. Homens, dizia, revirando os olhos comigo. Não dá para viver com eles, nem atirar neles. Éramos uma equipe. Eu nunca me senti tão vista, nunca me senti tão amada. Rodrigo estava feliz que suas 2 mulheres favoritas se davam bem. A vida era perfeita. Então engravidei. A alegria de Helena foi explosiva, quase maior que a minha. Fomos os primeiros a contar para ela, e ela gritou tão alto que pensei que o telefone fosse quebrar. Depois disso, ela assumiu o controle de um jeito bom. Achei que ela comprou um livro de nomes de bebê e destacou os favoritos. Começou a tricotar botinhas amarelas macias. Estava em todas as consultas segurando minha mão, fazendo mais perguntas que eu ao médico. Ela está recebendo ácido fólico suficiente? E o ferro? Ela parece um pouco pálida para mim. O médico sorria com paciência. Ela está ótima, Helena. Só estou preocupada, ela dizia, dando tapinhas no meu braço. É meu primeiro neto e é minha filha. Preciso cuidar deles. Quando eu estava com 7 meses e lutando para amarrar meus próprios sapatos, ela me sentou. Rodrigo estava lá, radiante. Isadora, querida, disse ela, o tom sério, mas doce. Você sabe como são difíceis as primeiras semanas. Vai estar exausta. Rodrigo. Bem, ele tenta. Piscou. Mas não sabe nada de recém-nascido. Eu criei 2 meninos. Sei o que estou fazendo. Quero me mudar para cá só pelo primeiro mês ou 2. Só para ajudar. Eu estava tão cansada. Minhas costas doíam. A ideia de ter uma especialista ali, alguém para cozinhar, limpar e me deixar dormir, soava como um presente de Deus. Helena, você não precisa fazer isso, eu disse, já torcendo para ela insistir. Bobagem.
Não sonharia em estar em outro lugar. Fico no quarto de hóspedes. Cuido da roupa. Você não vai levantar um dedo. Seu único trabalho vai ser se recuperar e se apaixonar pelo bebê. Rodrigo beijou minha testa. Viu? Eu disse que ela era uma santa. Então concordei. Confiei completamente nela. As primeiras 2 semanas depois que minha filha Lila nasceu foram um borrão feliz. Helena cumpriu a palavra. Limpou a casa até brilhar. Cozinhou ensopados e assados. Pegava Lila de mim às 3 da manhã. Volte a dormir, querida, murmurava, andando com o bebê chorando pelo corredor. Mamãe cuida disso. Você precisa descansar. Eu afundava de novo nos travesseiros, sentindo uma onda de gratidão tão forte que me dava vontade de chorar. Tinha o marido perfeito, o bebê perfeito e a sogra perfeita. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, a mãe que eu sempre quis. Confiei nela com minha casa, confiei com meus sentimentos, confiei com a vida da minha filha. Esse foi meu primeiro erro. E agora, sentada neste hospital, ouvindo o silêncio de uma máquina desligada, sei que foi meu último. A mulher que assava biscoitos para mim, a mulher que me chamava de filha, a mulher que prometeu me proteger. Tudo era uma mentira doce, quente, convincente, e eu caí nela, caí em tudo. Lila não era um bebê fácil, tinha cólica, chorava muito, era um choro agudo e penetrante que perfurava o crânio. Rodrigo e eu andávamos com ela pelo corredor, os rostos pálidos de exaustão, mas a paciência de Helena começou a acabar. No começo eram só coisas pequenas. Um suspiro pesado quando Lila começava de novo justo quando sentávamos para jantar. Um maxilar travado. Meu Deus, murmurava alto o suficiente para eu ouvir. Essa aí tem uns pulmões, não tem? Eu dava um sorriso fraco e cansado. Ela só está irritada. Ela é mimada, Helena dizia, sem tirar os olhos do tricô. Você está mimando ela, Isadora. Corre toda vez que ela faz um barulhinho. Está ensinando ela a ser manipuladora. Eu estava cansada demais para discutir. Manipuladora. Ela tinha 3 semanas. Não era manipuladora. Era um bebê. Mas uma pequena semente de dúvida foi plantada. Eu estava fazendo errado? Helena criou 2 meninos. Ela sabia. Os comentários pioraram. Você só precisa deixar ela chorar. Foi o que fiz com Rodrigo. Um bom choro nunca machucou ninguém. É bom para os pulmões. Eu não me sinto confortável com isso, eu murmurava. Ela balançava a cabeça, um olhar de pena no rosto, um olhar que dizia, você é mole demais, não sabe o que está fazendo. Comecei a me sentir um fracasso, estava exausta, hormonal, meu corpo parecia destruído, e agora, a pessoa em quem eu mais confiava, minha segunda mãe, me dizia que eu era uma má mãe. Tentei mais. Tentava chegar na Lila antes de Helena para evitar o suspiro, o olhar de desaprovação. Então vieram as marcas. Vi a primeira quando Lila tinha cerca de 4 semanas. Estava trocando a fralda na mesa macia. Os bracinhos dela mexiam no ar. E ali, no bracinho superior, uma marca, roxa e pequena, do tamanho de uma ponta de dedo. Meu sangue gelou. Toquei de leve. Lila nem se mexeu. Parecia um beliscão. Rodrigo. Chamei, a voz tremendo. Rodrigo, vem aqui. Ele veio correndo, o rosto em pânico. O quê? O que houve? Olha, sussurrei apontando. Olha o braço dela. Ele apertou os olhos. O quê? Não vejo nada. Ah, isso. Provavelmente é só, sei lá, uma marca de nascença. Não estava aí ontem, eu disse. Minha mente disparava. Como? Onde? Helena apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Qual é o grito todo? Vocês vão acordar. Parou, os olhos caindo no braço de Lila. Helena, você vê isso? Perguntei, voz pequena. Ela avançou, empurrando Rodrigo de leve. Olhou de perto. Meu Deus, coitadinha. Olhou para cima, o rosto uma máscara de horror repentino. Ah, Isadora. Ah, não, deve ter sido. Deve ter sido meu anel. Levantou a mão esquerda. Usava um anel antigo grande de diamante da avó dela. Era volumoso. Mas como? Perguntei. Quando eu estava carregando ela de manhã, disse, a voz começando a tremer. Ela estava tão irritada. Eu tentava acalmar. Talvez eu segurei forte demais. O anel deve ter apertado. Meu Deus, sou tão desastrada. Desculpa, Isadora. Lágrimas encheram os olhos dela.
lágrimas reais. Parecia devastada, e eu consolei ela. Não, não, Helena, está tudo bem, me vi dizendo, pondo a mão no braço dela. Foi um acidente. Claro que foi, e eu nunca solucionou. Eu nunca machucaria ela. Você sabe disso, né? Amo ela tanto quanto você. Eu sei, disse. Está tudo bem, é só uma marquinha. Mas não estava tudo bem. Alguns dias depois a primeira marca sumiu, mas uma nova apareceu no outro braço. 2 pequenas circunferências fracas. Não disse nada dessa vez. Só olhei. Helena me viu olhando. Ah, pelo amor de Deus, disparou voz afiada. Provavelmente são aqueles malditos botões do macacão. Fazem tão baratos hoje em dia. Pegou o macacão da gaveta. Viu? Plástico duro. Deve ter apertado quando troquei. Vou ter mais cuidado. O tom era brusco. Sem lágrimas agora, só irritação. E eu, a mãe nova fraca, exausta e estúpida, escolhi acreditar nela. A negação é poderosa, é mais quente que a verdade fria e dura. A verdade era que meu bebê tinha marcas. A verdade era que a única outra pessoa que a segurava era Helena. Mas a outra verdade era que Helena era minha mãe. Era a santa que cozinhava minhas refeições e limpava minha casa. Acreditar que ela machucou minha filha significaria que meu mundo inteiro era mentira. Significaria que eu teria que fazer algo. Confrontar, lá, lutar contra ela. E eu não tinha mais luta em mim. Então escolhi a negação. Disse a mim mesma que era o anel. Era o macacão. Eram meus hormônios me deixando louca. Vivi nessa negação por mais uma semana. Sorria para Helena. Agradecia pelos jantares. Entregava meu bebê chorando. E voltava para o quarto e punha um travesseiro na cabeça. Escolhi a culpa em vez dos meus instintos. Deixei ela ficar. Essa foi a decisão que custou a vida da minha filha. Vejo isso agora. Não via na época. Só via uma mulher em quem confiava e estava cansada e assustada demais para ver o monstro bem na minha frente. Não lembro que dia da semana era. Todos se misturavam. Um ciclo sem fim de alimentar, chorar e uma exaustão no fundo dos ossos que não desejo a ninguém. Era noite. Deviam ser 3 ou 4 da manhã. Eu tinha acabado de alimentar Lila. Lembro de estar na cadeira de balanço que Helena insistiu em comprar. Lila finalmente dormiu nos meus braços. O corpinho quente e pesado. A respiração um sopro doce contra meu pescoço. Lembro de beijar o topo da cabeça dela. Cheirava a leite e talco. Eu deveria ter ficado ali. Deveria ter sentado naquela cadeira a noite toda. Deveria ter trancado a porta. Mas estava tão cansada. As pálpebras pareciam de chumbo. Levantei, as juntas estalando. Andei no piloto automático até o quarto da bebê. Helena tinha decorado. Era amarelo pálido, alegre. Ela disse que era neutro, mas eu sempre achei que parecia doentio. Deitei Lila no berço. Ela se mexeu, a boquinha procurando. Shh, bebê, sussurrei. Dorme. Mamãe está tão cansada. Ela se acalmou. Puxei o cobertorzinho leve, ajeitei. Fiquei ali 1 minuto só olhando ela. Minha linda, perfeita, irritada menininha. Então fui pro meu quarto. Rodrigo roncava baixo. Nem troquei de roupa. Caí na cama. Dormi antes da cabeça tocar o travesseiro. O silêncio me acordou. Essa é a primeira coisa que lembro. Não um choro, nem um som. O silêncio. Nas últimas 5 semanas, meu mundo era cheio de barulho. Choro, shh, o som do aquecedor de mamadeira, o som da máquina de lavar. Mas isso era um silêncio grosso, pesado, aterrorizante, do tipo que pressiona os ouvidos. Meus olhos abriram no escuro, meu coração disparou. Lila, joguei as cobertas, nem calcei sapatos. Corri, o corredor estava escuro, mas tinha luz acesa embaixo e no quarto da bebê. Não a luz forte do teto, só o brilho amarelo fraco do abajur pequeno. Meus pés descalços não fizeram som no tapete. Cheguei na porta do quarto, estava entreaberta. Empurrei e a cena está queimada no meu cérebro. Vou ver toda vez que fechar os olhos. Helena estava lá, não sentada na cadeira de balanço, não fazendo shh, estava de pé sobre o berço, de costas para mim. Usava o velho hobby rosa desbotado, cabelo bagunçado, sussurrava. Um som baixo e afiado. Eu te disse para ficar quieta. Eu te disse para parar de chorar. Você nunca escuta. Só fica chorando, 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 chorando. Tive que te fazer quieta.
Helena. Minha voz era um grasnado. Ela enrijeceu. Virou devagar. O rosto não era o que eu conhecia. Não era a mãe quente e sorridente. Era uma máscara fria e vazia. Os olhos opacos. Ela está quieta agora, disse voz plana. Finalmente parou. Empurrei ela. Olhei no berço e comecei a gritar. Lila não estava dormindo. Estava pálida. Não só pálida, um cinza ceroso. Os lábios azuis e tinha uma espuma. Uma pequena espuma branca nos cantos da boca. Lila, 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 gritei. Peguei ela no colo. O corpinho mole e frio. Não respirava. O que você fez? Berrei, virando para Helena. O que você fez? Rodrigo entrou deslizando no quarto, olhos selvagens de sono e pânico. O quê? O quê? Meu Deus! Viu Lila nos meus braços. Helena só ficou lá. Parecia irritada, incomodada, e então disse as palavras que acabaram com minha vida. Ela não parava de chorar, sibilou, voz cheia de veneno. Estava fazendo isso há 1 hora, eu disse para ela. Implorei. Ela não parava. Tive que calar ela. Só. Tive que calar ela. Minha mente quebrou. Não conseguia entender o que ela dizia. Calar ela. O que você fez? Rodrigo pegou o telefone, mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. 911. 911. Meu bebê não respira. Meu bebê não respira. Eu batia nas costas de Lila. Soprei na boquinha fria azul. Tinha gosto de leite e morte. Vamos, bebê. Respira. Respira pra mamãe. Por favor, Lila. Respira. Helena só observava. Encostou na parede, braços cruzados. Os minutos seguintes foram um borrão. Sirenes. Sirenes altas se aproximando. Passos pesados subindo as escadas. Paramédicos. Tantos homens de azul. O que aconteceu? Um perguntou, pegando Lila dos meus braços. Não sei. Soluçava, histérica. Ela. Disse que calou ela. Ela disse. Apontei para Helena. O rosto de Helena, de repente, desmoronou. A máscara fria sumiu. A performance começou. Não sei. Uivou, caindo de joelhos. Eu só segurei ela. Acho que segurei forte demais. Só tentava parar o choro. Não quis. Não quis. Os paramédicos trabalhavam em Lila no chão. Tubos, máscara pequena. Sem pulso, um gritou, iniciando compressões, empurrando no peitinho minúsculo. Forte demais. Parece forte demais. Vocês estão machucando ela, gritei. Uma policial que veio com eles segurou meu braço gentilmente. Senhora, vamos descer. Não, é meu bebê. É meu bebê. Eles vão levar ela para o hospital, disse a oficial, voz firme mas gentil. Todos vamos para o hospital. Fui na ambulância. Rodrigo dirigiu atrás com a polícia. Puseram Helena no carro deles. Segurei a mãozinha fria de Lila o caminho todo. Vi o paramédico empurrando o peito dela. Vi os números na máquina. Todos 0. Sabia antes do médico dizer as palavras. Sabia que ela já tinha ido. Tinha morrido naquele quarto com aquele monstro. E as últimas palavras que ouviu foram: tive que calar você. O hospital era outro pesadelo. Frio. Cheirava a alvejante e doença. Estávamos em um quarto particular, sala familiar, o tipo que colocam quando não há esperança. Sentei na cadeira dura de plástico. Ainda segurava o cobertorzinho rosa de Lila que peguei na saída. Era tudo que restava. Rodrigo andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo. Ela vai ficar bem. Tem que ficar bem. São bons, né? Esses médicos são os melhores. Falava comigo, mas realmente falava consigo. Não respondi. Não conseguia. Estava vazia. Helena estava em outro quarto. A polícia falava com ela. Um médico entrou. Parecia velho e cansado. Foi ele que, 1 hora depois, disse as palavras. Sua filha já se foi. Mas antes disse, estamos fazendo tudo o que podemos. Mentia. Só seguia um procedimento. Então veio o detetive, um homem chamado Harris, todo negócios. Sara Silva, preciso perguntar o que aconteceu. Contei. Voz plana. Morta. Acordei. Estava quieto demais. Fui pro quarto da bebê. Helena estava lá, de pé sobre o berço. Minha bebê, Lila, estava azul. Disse que ela não parava de chorar. Tive que calar ela. O detetive anotou. Ela disse exatamente essas palavras. Tive que calar ela. Sim, disse. Ele assentiu.
Foi falar com Rodrigo. Rodrigo estava um caco. Não sei. Estava dormindo. Só ouvi Isadora gritar. Helena. Ela estava chorando. Disse que não quis. Disse que segurou forte demais. Um acidente. Foi um acidente. O rosto do detetive não revelava nada. Então deixaram Helena entrar. Não sei porquê. Talvez um teste. Ela entrou no quarto e a performance. Digna de Oscar. Não só entrou. Desabou. Caiu pela porta, soluçando, mãos estendidas. Isadora, Rodrigo, meu bebê. Minha doce netinha. Rodrigo, olhos cheios de lágrimas, correu para ela. Ajudou a levantar. Mãe, está tudo bem. Ela. Helena olhou para mim, olhos arregalados com esperança falsa desesperada. Eu só encarei. Encarei a mulher que assassinou minha filha. Estão trabalhando nela, sussurrou Rodrigo, segurando a mãe que soluçava. Não quis. Ela chorava tanto. Estava sufocando. Acho que sacudi ela só um pouquinho para parar, para ela respirar. Não sabia. Não sabia que não podia fazer isso. Sou velha. Esqueci. Meu Deus, esqueci. Mentia. Uma nova mentira. Melhor. Sacudir é diferente de sufocar. Sacudir soa mais acidente, erro. O detetive observava. Viu tudo. Viu meu rosto frio e duro. Viu o rosto confuso e enlutado de Rodrigo. E viu a performance de Helena. Quando o médico finalmente veio e disse, sinto muito, ela se foi. O grito de Helena foi o mais alto da sala. Puxava o cabelo. Tentava correr para o quarto onde Lila estava. Quero ver ela. Deixem ver meu bebê. Rodrigo teve que segurar ela. Eu só sentei lá e a primeira centelha de algo frio e duro acendeu dentro de mim. Não era luto, era raiva. Os meses seguintes foram um borrão de advogados. Um julgamento. A defesa de Helena foi brilhante. Pintaram-me como mãe nova instável, histérica, privada de sono. Disseram que eu lembrava errado o que ela disse. Pintaram Helena como avó carinhosa e de coração partido. Ela tinha 62 anos, ficha limpa, voluntariava na igreja. Como se importasse. O advogado argumentou homicídio culposo, acidente trágico, momento de confusão passageira por exaustão e choro de bebê. Helena chorou no banco. Contou a história dela, sobre Lila engasgando, sobre só tentar ajudar ela a respirar. Amei ela mais que a vida. Chorou, limpando lágrimas falsas. Preferia estar morta a viver esse pesadelo. O júri olhou para ela. Viram uma doce senhora, uma avó enlutada. Não viram o monstro que eu via. Não ouviram a voz plana e fria no quarto da bebê. Rodrigo estava dividido. Sentava no meio do tribunal. Não do meu lado, não do lado dela. Só perdido. Acreditava que a mãe não quis. Queria que eu encontrasse um jeito de perdoar. Ela é minha mãe, Isadora. Implorava à noite na casa vazia e silenciosa. Ela também sofre. Não está sofrendo, eu dizia. Voz fria como o fundo de um lago. Ela está atuando e você está caindo. O veredito veio. Sentei lá, rosto calmo. Aprendi a fazer isso, a não sentir nada, não mostrar nada. No crime de homicídio, consideramos a ré inocente. Meu coração não parou, não ofeguei. No crime menor de homicídio culposo, consideramos a ré culpada. Houve um suspiro atrás de mim. Rodrigo. O juiz olhou para Helena, que soluçava de alívio. Falou da idade, do remorso, da falta de intenção. Sentença. 5 anos suspensos e serviço comunitário. Ela tinha que voluntariar em um abrigo de animais. Essa foi a punição por assassinar minha filha, por matar um bebê de 5 semanas. Serviço comunitário. Helena chorou. O advogado deu tapinhas nas costas dela. Rodrigo parecia aliviado. Achava que era justiça. Achava que era encerramento. Sentei perfeitamente imóvel. Observei ela. Observei ela abraçar o advogado. Observei ela olhar para mim, olhos ainda molhados, mas com uma centelhinha minúscula de triunfo. Ela ganhou. Enganou todos. Meu coração era um bloco sólido e pesado de gelo. Levantei. Saí do tribunal. Não olhei para Rodrigo. Não olhei para ela. Passei pelos repórteres. Entrei no carro e dirigi. Dirigi para o cemitério, para o pequeno terreno que compramos. Sentei na grama. Ainda não tinha lápide. Eles acreditaram nela. Sussurrei para o pedaço de terra nova. Todos acreditaram nela. Mas eu não. Eu sei o que você disse, Helena. Eu sei o que você fez. Sentei até o sol se pôr. A raiva não me queimou, me focou.
Ela ganhou 5 anos suspensos. Eu ganhei prisão perpétua. Tudo bem, mas se ela achou que eu só ia enlutar, se achou que eu ia seguir em frente, estava errada. Enganou o tribunal, enganou o filho, mas não me enganou. A fase quieta começou aquele dia. Depois do julgamento, o mundo ficou quieto. Rodrigo queria curar. Essa era a palavra que usava. Queria que fôssemos a aconselhamento. Queria um novo normal. Queria que eu eventualmente perdoasse. Ela é minha mãe, Isadora, dizia. Voz sempre à beira de quebrar. Ela está quebrada. Não é a mesma pessoa. Também sofre. Você não vê? Eu via. Via o sofrimento dela, mas não era luto. Era o sofrimento de ser incomodada. Era o sofrimento de uma narcisista que quase foi pega. Mas eu sabia o que tinha que fazer. Não podia brigar com Rodrigo. Ainda não. Ele era filho dela. Era meu marido. Era a chave. Se o perdesse, não teria acesso a ela. E precisava de acesso. Então comecei a atuar. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mais que o parto, mais que o funeral. Começou pequeno. Uma noite, Rodrigo chegou do trabalho. A casa sempre escura agora, sempre silenciosa. Me encontrou na cozinha, não chorando, só encarando a parede. Isadora, disse, voz suave como se aproximasse um animal ferido. Virei, olhei para ele e produzi uma única lágrima solitária. Fiquei boa nisso. Podia invocar uma, só uma. Não sei como fazer isso, sussurrei. Ele correu para mim. Me puxou para os braços. O corpo quente, mas eu não senti nada. Eu sei, me acalmou. Vamos fazer juntos. Eu quero tentar, disse, voz abafada na camisa dele. Quero tentar curar. Senti o alívio sair dele. Me segurou mais forte. Ah, Isadora, obrigado. É tudo que eu quis. Vamos superar isso. Eu sei que vamos. Ele era um tolo, tão desesperado pela vida antiga que acreditaria em qualquer mentira que eu contasse. O próximo passo foi mais difícil. Algumas semanas depois era aniversário de Helena. Rodrigo agonizava. Não sei o que fazer, admitiu. Não quero te chatear. Devíamos mandar um cartão, eu disse, voz quieta. Ele me encarou. O quê? Ela é sua mãe, disse, olhando para as mãos. É, a coisa certa a fazer. Não precisamos ver ela, mas podemos mandar um cartão. Fui à farmácia. Andei pelo corredor. Olhei todos os cartões felizes e brilhantes. Quis botar fogo na prateleira toda. Em vez disso, peguei o mais sem graça que encontrei. Tinha uma única flor bege pálida na frente. Dizia, pensando em você. Levei para casa, assinei meu nome, Isadora, a mão firme. Entreguei para Rodrigo. Ele olhou minha assinatura e começou a chorar. Chorou de gratidão. Você é tão forte, Isadora. É uma pessoa melhor que eu. Não, pensei enquanto via ele selar o envelope. Não sou uma boa pessoa. Não mais. Sorri no supermercado. Vi uma amiga de Helena no corredor de frutas, uma mulher que testemunhou o bom caráter dela. A mulher me viu e congelou, mão pairando sobre os abacates. Parecia aterrorizada. Dei um sorriso pequeno, triste e molhado. Do tipo que diz, estou quebrada, mas sobrevivendo. A mulher pareceu aliviada. Sorriu de volta. Eu era uma mãe enlutada. Estava seguindo em frente, encontrando paz. Era tudo mentira. Toda noite depois que Rodrigo dormia, eu ia para o escritório. Tinha um laptop novo, comprado em dinheiro. Um HD novo. Comecei a coletar. Não queria só vingança, queria aniquilação. Queria destruir a mentira que ela construiu. O primeiro julgamento, ela ganhou com sentimentos, com lágrimas. Da próxima vez eu ganharia com fatos. Primeiro, peguei o laudo completo do legista, o que eles passaram por cima no tribunal. Li até as palavras borrarem. A causa oficial da morte não era síndrome do bebê sacudido, não era trauma contuso. Era lesão cerebral hipóxica secundária à sufocação. Sufocação. Ela segurou algo sobre o rosto da minha filha, ou usou a mão. Segurou até meu bebê parar de lutar. A história de saco de forte demais era mentira. Uma mentira que o tribunal comprou, imprimiu o laudo. Destaquei as palavras. Segundo, as fotos. Ainda tinha as fotos das marcas no celular, as que tirei no quarto da bebê. A do braço, as 2 pequenas marcas no outro. Imprimi em alta resolução colorida. Coloquei ao lado de uma foto da mão de Helena. O anel não combinava. Mas as outras marcas,
as duas pequenas circunferências fracas. Olhei por 1 hora. O que eram? Então lembrei das unhas dela, sempre feitas, longas, perfeitas unhas de acrílico. Era um beliscão forte e vicioso de adulta. Salvei as fotos. Terceiro, a linha do tempo. Fiz uma planilha. Olhei os registros do celular de Rodrigo que ele deu para a polícia. Olhei a ligação para o 190. Alimentei Lila às 2h15. Coloquei no berço às 2h45. Acordei às 3h52. A ligação para o 190 foi feita por Rodrigo às 3h54. Helena alegou que Lila chorou por 1 hora. Mentira. Esteve com Lila no máximo por minutos, mas a parte mais importante, a confissão. Sabia que nunca conseguiria outra, mas tinha a minha. Tinha as palavras que ela disse para mim. Tive que calar ela. O relatório da polícia dizia que eu estava histérica e não confiável. Tudo bem, precisava de novas palavras. Essa foi a parte mais difícil. Tinha que ver ela. Pedi para Rodrigo convidar ela para um café. Só um café, disse. Acho que estou pronta. Ele ficou eufórico. Marcou. Ela veio num domingo à tarde. Entrou na minha casa. Parecia nervosa, mas também presunçosa. Achava que ganhou. Rodrigo sentou entre nós, radiante, tentando forçar uma família feliz. Meu celular estava no bolso. O gravador ligado. Helena, disse, voz tremendo. Não precisei fingir o tremor. Eu te perdoei. Ah, Isadora, disse, olhos enchendo de lágrimas falsas fáceis. É tudo o que sempre quis. Só, pela minha paz, sussurrei. Preciso saber por quê. O julgamento. Tudo é um borrão. Ela realmente engasgou. Como você disse, só. Não consigo lembrar. Rodrigo assentia. Está tudo bem, mãe. Conta de novo para ela. Ajuda ela a entender. Helena olhou para Rodrigo. Olhou para mim. Sentiu-se segura. Era a vítima. Era a que estava sendo graciosa. Ah, querida, disse, inclinando para frente. Estendeu a mão. Deixei ela pegar. A pele fria. Foi horrível. Ela chorava tanto, vermelha. Não parava e então simplesmente parou. Engasgou. Não respirava. Então você sacudiu ela, eu disse, usando a própria mentira dela. Sim. Entrei em pânico, disse, voz subindo. Não sabia o que fazer. Talvez segurei forte demais. Ou, não sei. Ficou agitada. Empurrei. Mas o barulho, Helena, ela estava tão alta. Foi? Você só tentou abafar ela por um segundo para Rodrigo não acordar? Estava chutando, mas foi um bom chute. Os olhos dela piscaram. Um movimento minúsculo. Talvez, não sei. Talvez pus a mão só para silenciar para eu poder pensar. Explodiu. Ela estava tão alta. Isadora, você não entende. Só queria um segundo de paz. Só queria. Tive que fazer ela parar. Ali estava. Não tão limpo quanto a primeira, mas suficiente. Não era ela engasgou. Não era tentava ajudar a respirar. Era tive que fazer ela parar. Puxei a mão. Preciso de ar, sussurrei. Fui pro banheiro. Parei a gravação. Fiz backup. Salvei. Tinha. Voltei para a sala. Sorri. Um sorriso pequeno, triste e quebrado. Obrigada, Helena. Isso ajudou mais do que você imagina. Por 6 meses mais, construí meu caso. Coloquei tudo num arquivo. As fotos, o laudo do legista, a transcrição da nova gravação, a linha do tempo. Sorria no supermercado. Mandava cartões educados de aniversário. Era a nora enlutada e perdoadora perfeita. Era uma aranha. E tinha acabado de terminar minha teia. O primeiro julgamento foi público, barulhento, bagunçado. Esse seria quieto. Seria morte por 1000 cortes. Helena vivia em uma comunidade, um mundo suburbano pequeno e unido onde reputação era tudo. A igreja, os vizinhos, o clube do livro, esse era o mundo dela. Então foi onde comecei. Não usei meu computador. Fui a uma biblioteca pública em uma cidade 3 municípios distante. Usei boné e um terminal público. Criei um e-mail simples. verdade-para-lila-silva@gmail.com. Depois fui a uma cafeteria em outra cidade. Paguei em dinheiro. Escaneei tudo. O laudo destacado, as fotos em alta resolução das marcas, a transcrição completa da conversa do café, onde ela admitiu que teve que fazer ela parar.
Escrevi uma carta simples. Para a comunidade de Helena Silva. Vocês conhecem Helena? Acham que ela é uma doce avó enlutada? Estão errados. Ano passado, ela assassinou a neta de 5 semanas, Lila Silva. Mentiu no tribunal. Disse ao júri que o bebê engasgou. Disse que foi acidente trágico. O tribunal acreditou. Deu serviço comunitário. Aqui está a verdade. Aqui o laudo mostrando que o bebê morreu de sufocação, não sacudida. Aqui fotos das outras marcas que o júri não viu. E aqui a transcrição de uma gravação recente onde Helena admite o motivo real. Não assinei. Não precisava. Primeiro alvo. A rua dela. Imprimi 10 cópias. Comprei envelopes brancos simples. Comprei selos. Enviei de uma caixa azul em outro CEP. Enviei um para cada vizinho do quarteirão. Imaginei Helena indo à caixa de correio, acenando para a vizinha Sra. Guedes. E a Seara. Guedes não acenando de volta. Imaginei ela olhando para Helena com um novo tipo de frieza. Deve ter começado com sussurros. Um olhar no supermercado, uma cortina puxada. Helena deve ter sentido, o ar ficando mais frio. 2 semanas depois mandei a segunda onda. Dessa vez, pro igreja dela. Pro pastor, pra chefe das senhoras, pro conselho todo. Teve maior impacto. A igreja era o álibi dela, o bom caráter. 1 semana depois, Rodrigo me contou. Estava chateado. Mãe, ela não está bem. O pastor pediu para ela se afastar do voluntariado no berçário. Pode acreditar? Depois de todo esse tempo, as pessoas estão sendo horríveis com ela. Que terrível, disse, voz cheia de simpatia falsa. Por quê? Não sei. Uns rumores. Alguém está espalhando mentiras sobre ela. Sobre Lila. Ah, Rodrigo, disse, pondo mão no braço dele. Que horrível. Quem faria isso? Balançou a cabeça, rosto cheio de raiva. Não sei, mas está destruindo ela. Ótimo, pensei. Agora você sabe como é. A onda final foi a maior. Uma vizinha, uma das primeiras a receber o pacote, ficou horrorizada. Era mãe. Estava furiosa. Tinha estado na casa de Helena. Começou uma petição online. Reabriu o caso da bebê Lila Silva. Não era por mim. Era por ela. Era uma cidadã preocupada. Postou a petição no Facebook. Compartilhou a informação anônima que recebeu. A petição ganhou 100 assinaturas, depois 1000. Então um blogueiro de notícias local achou. Um repórter local faminto por história. A mídia amou a história da avó enlutada. Mas isso era melhor. A verdade sobre a bebê Lila. Novas evidências sugerem que o acidente trágico da avó era mentira. Essa foi a manchete. A repórter, uma jovem chamada Sara, começou a cavar. Foi à igreja, aos vizinhos. Ligou para a polícia, para o promotor. Perguntou, por que ignoraram o laudo do legista? Por que não viram essas fotos? Por que essa gravação nunca foi ouvida no tribunal? O escritório do promotor, que foi tão rápido em oferecer acordo, de repente ficou envergonhado. Ficaram na defensiva. A comunidade em polvorosa. Como isso pôde acontecer? Tinha um monstro morando entre eles. Sentei no sofá. Vi o jornal das 10. Lá estava a casa de Helena. Minha antiga casa. Uma van de notícias parada na frente. Então um carro comum parou. 2 detetives saíram. Um era Harris. O detetive do hospital, o que acreditou nela. Parecia mais velho. Parecia bravo. Andaram pelo caminho. Bateram na porta. Helena abriu. No mesmo robe rosa. Cabelo bagunçado. Parecia velha. Parecia chocada. E eu vi, rosto calmo, enquanto o detetive Harris levantava um papel. Um mandado. Helena Silva disse, voz alta o suficiente para o microfone do repórter captar. Você está presa pelo assassinato de Lila Silva. O rosto dela não era luto, não era choque, era confusão. Não entendia. Ela tinha ganhado. Desliguei a TV. A fase quieta acabou. O segundo julgamento não foi nada como o primeiro. O primeiro foi tristeza, tragédia, tribunal cheio de gente se curando. Esse foi uma execução. A mídia estava lá. O tribunal lotado. A mulher que começou a petição na frente. O pastor da igreja estava lá. E Rodrigo. Rodrigo estava lá. Sentou sozinho no fundo. Não olhava para mim. Tinha gritado comigo. Depois da prisão, finalmente soube. Você fez isso. Rugiu. Rosto roxo. Você planejou. Foi uma armadilha. Nunca perdoou ela.
Nunca me perdoou. Não, disse, voz perfeitamente calma. Não perdoei. Ela assassinou minha filha e você segurou a mão dela. Ela é minha mãe. Ela é uma assassina, disse. E acabou. Estamos acabados. Não veio ao julgamento como meu marido. Veio como filho da acusada. Fez sua escolha. Fui a primeira testemunha. Dessa vez não era mãe histérica e enlutada. Não era não confiável. Era fria, precisa. Era uma arma. O promotor, um homem novo e faminto por vitória política, foi gentil comigo. Sral Silva, pode contar ao júri o que ouviu sua sogra dizer no quarto da bebê? Olhei para o júri. Olhei para Helena. Ela disse, ela não parava de chorar. Tive que calar ela. E depois, quando você perdoou ela, quando encontrou para um café, o que ela disse então? Assenti. Ela disse, ela estava tão alta. Só. Tive que fazer ela parar. Então tocaram a gravação. O tribunal inteiro, 100 pessoas, sentou em silêncio mortal e ouviram. Ouviram a voz dela. Ouviram a confissão casual, irritada, monstruosa. Só queria um segundo de paz. Tive que fazer ela parar. O advogado de Helena tentou. Era um advogado diferente, mais barato. Sral Silva, não é verdade que você estava obcecada? Que era vingativa? Que armou para essa pobre senhora? Não armei para ela, disse, voz ecoando na sala silenciosa. Dei a verdade e ela caminhou direto para ela. Você gravou ela ilegalmente. Gravei uma confissão de assassinato, disse. Faria de novo. Ele não tinha para onde ir. Colocaram o legista no banco. Estava bravo. Tinha sido ignorado. Deixe-me ser claro, disse, encarando o júri. Não foi sacudida. Não foi acidente. Foi um ato prolongado e intencional de sufocação. O cérebro da criança ficou sem oxigênio. Alguém, um adulto, segurou algo sobre a boca e nariz e manteve ali por minutos até ela morrer. Helena não era mais a doce senhora, só velha. Como o esboço disse, parecia pequena. Oca. A performance acabou. Não tinha mais ninguém para quem atuar. O filho não olhava para ela. As amigas sumiram. A igreja abandonou. Só restava a verdade. Sentava encarando as mãos. Finalmente entendeu. Tinha me subestimado. Achou que eu era só uma garota mole. Achou que eu era só uma mãe enlutada. Não sabia que eu era mãe. O júri ficou fora 45 minutos. Não senti nada. Só vazia, esperando. Voltaram. No crime de homicídio qualificado. Como consideram? Culpada. Um suspiro percorreu a sala. Não meu. Talvez de Rodrigo. Não sei. Não olhava. Só fechei os olhos e pela primeira vez vi o rosto da minha filha. Não azul, não frio, só dormindo. O juiz sentenciou. Prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos. Ela teria 82. Morreria na prisão. Puseram as algemas. O som, o clique-clique, foi o som mais bonito que já ouvi. Os oficiais levaram ela. Tinha que passar pela minha fila. Parou. O rosto era uma coisa desmoronada e arruinada. Todo o ódio, toda a amargura estava ali. Por quê? Sussurrou. Voz rouca. Por quê? Depois de tudo que fiz por você. Eu te amei. Levantei. Inclinei tão perto. Podia sentir o cheiro. Cheirava a perfume velho azedo. Sussurrei de volta, tão baixo que só ela ouviu. Porque você achou que eu ficaria em silêncio. Vi o rosto dela. Simplesmente quebrou, não de tristeza, de derrota. A derrota final, absoluta, total. Puxaram ela e eu só fiquei lá. Fui a última no tribunal. Só fiquei. Acabou. Depois do julgamento, o silêncio na minha casa era diferente. Não era o silêncio pesado e gritante do luto. Era só quieto. Rodrigo foi embora. Entrei com o divórcio no dia seguinte à prisão. Ele não contestou. Só desapareceu. Ouvi que se mudou para outro estado, recomeçou. Não sei. Não me importa. Era um fantasma. Parte de uma vida que não era mais minha. Vendi a casa. A casa com o quarto amarelo. Tive que voltar uma última vez para empacotar. Fiquei na porta daquele quarto. Era só um quarto. Paredes, uma janela. O monstro tinha ido. A memória ainda estava lá, mas não tinha mais poder. Peguei a cadeira de balanço que Helena comprou. Levei para o lixo. Joguei. Embalei os macacõezinhos amarelos, os cobertores macios. Dei para um abrigo. Estava limpando.
esfregando minha vida. Comprei um apartamento pequeno, só um quarto do outro lado da cidade. Ninguém me conhecia lá. Era limpo, branco, vazio. E eu conseguia respirar. Todo domingo vou ao cemitério. A primeira vez depois do julgamento foi diferente. Comprei rosas pequenas, uma para cada semana. 5. Subi a pequena colina. A grama verde. Tinha chovido. Lá estava a lápide. Mudei. Não dizia mais, nosso anjo. Só dizia Lila. E embaixo, filha amada. Ajoelhei. A grama úmida. Não me importei. Pus as rosas. Oi, bebê. Sussurrei. Não sabia o que dizer. Está feito, disse. Ela se foi. Está numa caixa, igual você. Está equilibrado. Sentei lá. Esperei. Achei que sentiria felicidade. Vitória. Alguma coisa. Não senti alegria. Vingança não traz alegria. Não é comida. Não nutre. É remédio. É antibiótico. Só mata a doença. E o que sobra é só você. Sentei lá. O sol quente. Um pássaro cantando. E percebi que o mundo estava inclinado. Estava errado. Ela andava por aí. Sorria. E você estava aqui. Agora não está mais inclinado. Está equilibrado. Respirei. Por um ano, toda a respiração parecia cinzas. Doía. Ficava presa na garganta. Essa respiração era só ar. Entrou. Saiu. Conseguia respirar de novo. Não chorei. Acho que terminei de chorar. Só sentei com minha filha no silêncio. E não senti felicidade. Senti paz. Uma paz fria, dura, limpa e vazia. Ela não podia mais me machucar. Não podia machucar ninguém. Era a final. Contei para Lila o que fiz. Disse que estava segura. Disse que a amava. Fiquei 1 hora. Então levantei. Sacudi a grama dos joelhos e fui embora sem olhar para trás.